Sejam muito bem-vindos ao Do Aluma Podcast. Feliz Ano Novo! E o que é o Do Aluma Podcast? O Do Aluma Podcast, ele é a minha nova fase aqui na internet. Eu estou muito empolgada. E vai ser um cantinho para eu compartilhar de uma forma mais descontraída e mais bate-papo o meu conhecimento que eu adquiri nesses anos como mentora comportamental e também de outras formações que eu venho fazendo para ajudar você nessa sua jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de uma forma super prática e super descontraída. Mas esse primeiro episódio não tinha como ser de outra coisa, exatamente por quando saindo ao ar, que é Metas de 2026. O que eu mais estou vendo é lista de Papai Noel no meu Instagram, com todas as metas que todo mundo está traçando para 2026. E eu tenho certeza, ver se você se identifica, que parte da sua lista de metas para esse ano tem itens das suas listas de metas dos anos passados. Estou errada? Provavelmente não. E é isso que eu quero mudar nesse episódio. E, infelizmente, a forma como que a gente geralmente faz essas listas de meta não é a forma mais eficiente de se fazer e, principalmente, é a forma mais difundida de Smart Goals, né, as metas Smart, etc. Não vai funcionar para todo mundo. E se você está repetindo sua lista, provavelmente não funcionou para você. Então, esse episódio vai pontuar aí os 5 maiores porquês, né, os 5 maiores erros na hora de fazer essa lista de metas que podem estar contribuindo para você não sair do lugar. Claro que tem vários outros fatores, principalmente a parte comportamental, que é o que eu exploro nos meus serviços, no meu desafio, mas esses 5 pontos que eu vou trazer aqui vão te ajudar demais a fazer uma lista muito mais eficiente para esse ano, para que você termine 2026 se sentindo muito mais realizada. Mas vamos lá. O primeiro erro com a lista é exatamente ser uma lista. Eu sei. Mas vem comigo que vai fazer sentido. Não adianta você sentar na cadeira e listar tudo que você quer para esse ano, e aí você acabou, isso é tudo que você vai fazer, e torce para que aconteça. Não vai. Isso não é lista de Papai Noel. Isso não é lista de desejos que o gênio vai te dar. Isso é algo que vai requerer você, o seu esforço. Isso é uma lista de onde você vai focar a sua energia em 2026. E querendo ou não, nós temos tempo limitado durante o dia e a gente não vive só para os nossos objetivos, né? Tem nossos deveres, as pessoas têm família, têm trabalho. Eu particularmente não gosto nós todos temos as mesmas 24 horas. Em tempo, sim, realmente, nós temos as mesmas 24 horas. Mas nós não temos a mesma vida. Então, talvez o influencer que você siga poste a lista dele como uma lista gigante, e aí no final do ano ele atingiu 95%. Parabéns para ele. Sua realidade não é essa. A minha realidade não é essa. Eu trabalho, tenho casa para cuidar, tem, enfim, várias coisas, né? Então, fazer uma lista como se fosse uma lista de Papai Noel só vai te trazer mais frustração. E eu sei que a gente fala, não, mas essas são as listas de prioridades, e para mim esse é um dos outros erros que a gente sempre comete, que é usar prioridade no plural. Prioridade, né, sendo um pouco nerd aqui, vem do latim prior, que é primeiro. Primeiro. Então não tem como ter várias prioridades. E uma coisa muito importante a gente sempre lembrar, quando a gente está fazendo metas para o ano, para a vida, enfim, é lembrar que quem foca em tudo não foca em nada. Então, você fazer uma lista de 10 mil coisas para você focar, você vai dar, sei lá, 5% para cada coisa e no final do ano vai sentir que não andou para frente, porque realmente não andou. Então, tenha em mente já de agora que você, obviamente, pode ter uma lista gigante de coisas que você gostaria de focar no futuro próximo, mas não coloquem essas coisas como as metas de 2026 se você quer, no final do ano, ter uma visão mais concreta do quão você evoluiu, do quão você atingiu e por aí vai. Então, o que dá certo para mim que eu recomendo que você faça? Primeiramente, eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de separar as coisas em categorias, porque a lista para mim fica mais limpa, mais fácil de ver, de entender, para o meu cérebro assimilar. E a partir daí, em cada categoria, eu começo a listar as coisas que eu gostaria para 2026 meio a la caralho. Ou quando eu digo a la caralho, é que não tem um número máximo por enquanto. Eu só listo tudo que está na minha cabeça que eu gostaria que fosse atingido em 2026. Mas essas não são as minhas metas. No momento, isso é só uma lista de desejos. E aí, a partir daí, em cada categoria, eu seleciono 3 pontos de foco e a minha prioridade. Na carreira, esse ano eu tinha algumas coisas que eu tinha que fazer e uma delas era
uma meta específica para o podcast. Essa é a minha prioridade. O resto, eu vou tentar dar passos também no decorrer do ano, mas se eu tiver que escolher, tá, eu tenho 2 horas hoje para fazer X, eu posso fazer a outra ou posso fazer assim, isso que vai me levar mais perto do meu objetivo podcast. Provavelmente é isso aqui que eu vou escolher. Então você precisa ter a clareza em cada área da sua vida de qual é a sua prioridade e outras 2 áreas de foco. O resto que está na lista vai ficar como o resto. Porque, infelizmente, quando você vai colocar isso na parede, ou vai colocar isso no seu mural de identidade, mural de sonhos, independente de onde você coloque essas metas, essa lista de metas para você visualizar no decorrer do ano e não esquecer, se você tem muita coisa para fazer, o cérebro tende a fechar. Porque o cérebro não gosta de ficar sobrecarregado. Quanto mais simples você consegue colocar isso para o seu cérebro visualizar, melhor para você vai ser. A partir daí, não adianta também você só fazer essa sua listinha bonitinho, botar na parede e foda-se, né? Esperar chegar. Por exemplo, se você colocou na sua lista que você quer ir para Itália em dezembro, a sua viagem não vai se materializar. Você não vai acordar amanhã dentro do Coliseu. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprar passagem, você tem que ver visto, você tem que juntar dinheiro, você tem que ver o itinerário. Tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer para chegar na tal viagem para Itália em dezembro. E da mesma forma que muita informação faz o cérebro também dar uma congelada, metas muito grandes também têm esse poder. Então, é muito importante que você pegue a meta e destrinja em passos que você tem que tomar para chegar até ela. Quanto mais. A galera chama de submeta, né? Eu acho esses nomes muito. Bom. Mas, enfim, passos, né? Uma lista de afazeres. Tipo, eu quero, sei lá, que meu podcast atinja 2.000 pessoas. Tá? O que eu preciso fazer? Vou começar começar, faz um roteiro, essas coisinhas, sabe? Essas listas de afazeres para que você atinja essa meta. Esse nível de clareza vai fazer o seu cérebro ver essa meta como algo muito mais simples, porque aí você não mais precisa pensar que o seu próximo passo é a meta gigante. Não, o próximo passo é só escrever um roteiro. 2.000 pessoas, não, 2.000 pessoas é a meta, mas para eu conseguir isso, só escrever um roteiro. Eu sento aqui, meia horinha, meu roteiro tá pronto. É mais simples, mais fácil, é mais atingível. E de pouquinho em pouquinho, você chega na meta grande. Então, isso aqui é muito importante. Esse terceiro ponto aqui, você talvez discorde quando você escutar, mas fica comigo que muito provavelmente você, depois que eu explicar um pouco mais, você vai se identificar. Metas precisam de planejamento e você talvez não saiba o que é um planejamento. Parece estranho, né? Mas fica comigo. Planejamento, ele não é mágica. O objetivo do planejamento, ele é exatamente trazer clareza e um relaxamento mental. Mas o planejamento em si ele não realiza nada. E quem manda, quem realiza vai ser você. O planejamento, ele é feito para te servir. O planejamento ele é feito para encaixar na sua vida e não o contrário. E eu sinto que é exatamente esse o problema quando muita gente faz planejamento, montam um planejamento utópico e querem se encaixar só porque é janeiro do novo ano nesse planejamento irreal. Vou dar um exemplo meu. Eu uma vez fiz um planejamento lindo. A planilha era muito bonita, cheia de cores, ótima, para a minha semana. E aí eu coloquei lá, vou acordar às 5 horas, vou tomar meu café em 15 minutos. De 5h15 a 5h45 eu vou malhar. Já comecei errado aí. Enfim, tudo assim, detalhadinho, bem rígido, com os blocos. Primeiramente, meu temperamento não funciona com coisa muito rígida. Essa questão de planejamento e de temperamento anda muito lado a lado. E isso é algo que eu faço na minha mentoria, essa análise de temperamento para te ajudar a destravar um objetivo que você tenha, exatamente porque é essencial. Cada temperamento vai funcionar de uma forma. O meu não funciona com coisa rígida. E o que a pessoa fez uns anos atrás? Botou uma rotina bem rígida. Já comecei mal. Mas enfim, continuando no meu planejamento bosta, eu botei tudo isso, e aí, hoje, olhando para trás, tipo, nossa, isso nunca ia funcionar. Eu sou uma pessoa que o meu cérebro não liga na primeira hora que eu tô acordada. Eu tenho muito prazer, é um dos meus rituais que me centra ter um início de manhã calmo, ter um início com o meu café, um momento de silêncio, pelo menos meia hora de silêncio, sem pensar em nada muito profundo, só realmente
acordando devagar, eu tenho meu momento tarô, eu tenho a minha meditação, tudo isso. Então, assim, malhar às 5h15, quando eu acordei às 5 horas, ia me gerar um estresse, porque infelizmente eu não sou uma pessoa que vejo o exercício como algo que me centre. É algo que está, inclusive, nas minhas metas de 2026. É algo que eu tenho muita dificuldade de me manter por vários motivos. Então, não é algo que eu ia ter prazer em fazer 5h15 e não combina com a minha rotina, não combina com o meu temperamento e não combina com a minha personalidade. Então, aquela rotina não estava funcionando para mim, não ia funcionar para mim e não durou 4 dias. Já aqui, spoiler. Então, esse é o meu ponto aqui. O planejamento, ele serve para relaxar a sua mente, para que você tenha visualmente como você vai fazer isso na sua semana. Mas, primeiramente, vem você, a sua realidade, e depois vem o planejamento. Não se coloque numa pressão de ver, ai, fulaninho de tal da internet acorda todo dia às 4 da manhã para fazer X, Y, Z. Se não vai encaixar para você, foda-se o fulaninho da internet, sabe? Então veja a sua rotina, faça um planejamento que funcione para você, seu temperamento, sua personalidade e seu dia a dia. E sempre lembre-se, eu gosto muito de falar disso, eu talvez já falar isso mais vezes nesse podcast, que eu realmente acho muito importante a gente lembrar. A gente sempre tem que dar o nosso melhor. Mas a gente não pode esquecer que o nosso melhor de hoje não vai ser igual amanhã. Talvez hoje o seu melhor seja 100%, amanhã vai ser 10%, e no dia seguinte vai ser 1%. É o seu melhor naquele dia. O importante é a gente estar sempre tentando dar o nosso melhor. Esse ponto 4, ele veio de um insight até da minha mentora de negócios, que ao invés de fazer um mural dos sonhos, que é o que a gente sempre faz, fazer um mural de identidade. Achei um insight muito interessante dela. Geralmente, quando eu sento para fazer a minha reflexão do ano que está por vir, fazer a minha leitura de tarô para o ano, as minhas estabelecer metas, etc., eu penso muito em quem eu quero me tornar, em coisas que eu quero evoluir, coisas que eu quero deixar para trás, como eu quero me ver no decorrer do ano. Mas eu nunca pensei em trazer isso para o que está na minha parede. E se você não faz uma reflexão de identidade para o ano que está a vir, deixa eu conversar um pouquinho com você sobre isso, porque isso também é muito essencial. É muito legal fazer as metas, é muito legal a gente saber o que a gente quer atingir e etc. Porém, muita coisa na nossa vida que está travada não é necessariamente porque você não está fazendo, assim, claro que é, mas o real motivo, muitas vezes, são coisas travadas em você e que vem de muito de trás, que vem muito da infância, que vem muito do seu relacionamento enfim, com seus pais, etc. Eu sei que isso é muito dito na internet, mas toda essa trajetória, todas essas travas influenciam muito não em quem você é, porque acho que isso tá ali, mas em como o seu cérebro ele permite que você se manifeste para o mundo. Eu falo muito disso no meu desafio Regência Interna, que é exatamente essa coisa da criança, da adulta, dos bloqueios. Mas o meu ponto aqui, que é muito importante a gente sempre ter em mente, é que antes de você fazer as suas metas para 2026, antes de você fazer suas listas, suas prioridades, se pergunte se você foi no ano passado quem você quer ser. Porque muitas vezes, algumas de suas metas talvez exijam uma versão de você diferente da que você tem sido. Então, você não está atingindo as suas metas, além do fato de pôr esforço ou, né, fazer o que tem que fazer para chegar lá, talvez você não esteja atingindo porque você talvez ainda não seja aquela versão de você que precisa existir para receber aquela meta, para poder que aquela meta encaixe naquela pessoa, né, na versão de você que você mas não tem podido manifestar para o mundo. Seja por travas na vida, bloqueios, isso tudo é reversível, tudo pode ser trabalhado, mas primeiro a gente precisa estar consciente de que o problema existe para poder resolver, né? Senão, não resolve. Mas enfim, se você quiser aprofundar nessa questão de travas e bloqueios, tem o meu desafio, tem a minha mentoria, mas o meu ponto aqui hoje é o que eu recomendo é que você faça um mural que represente quem você quer ser ao final desse ano, o que você quer evoluir em você, sabe? Quem você quer ver quando você olhar no espelho em dezembro de 2026. E visualmente, né, o mural de identidade, o mural do sonho sempre é sempre mais visual.
E daí sim, coloque a sua prioridade, né, o seu top 3 ali de metas perto, ao redor, enfim, com uma listinha, pelo menos é assim que eu vou fazer, para você poder ver tanto a sua identidade que você está construindo esse ano, como também as metas mais objetivas que você tem, né? Então você tem os dois aí, o mural de sonhos e o mural de identidade em um só. Porque o motivo que a gente faz o mural dos sonhos é exatamente para a gente estar sempre olhando, sempre vendo, etc., para não esquecer. Então faz muito sentido também colocar os objetivos de identidade ali para você não esquecer de você, né? Isso, eu costumo falar que o nosso apartamento, a nossa casa, deveria ter muitos espelhos, para a gente não esquecer a pessoa mais importante da nossa vida, a gente. Você não tem espelhos, você não se olha. E por mais bobo que possa parecer, você esquece de você, sabe? Se olha no espelho, ajeite seu cabelo, olhe para o seu semblante, olhe para você. E por último, um grande puxão de orelha. Você não vai conseguir realizar suas metas se você não acreditar nessas 3 coisas que eu vou falar. Primeiramente, no processo. Calma, eu sei que tem um monte de gente falando, acredita no processo, ame o processo. Eu não preciso ser ame o processo, porque o processo é foda. Tem horas no processo que, Jesus Cristo, você tem que focar para poder manter as coisas indo. Mas acredite no processo, porque infelizmente não tem outra forma de chegar lá. Gostaria que tivesse, gostaria, mas não tem. Então acredite no processo e acredite que, por mais frustrante que seja às vezes, de passo a passo você chega lá. Vai chegar 100% como você viu? Não. E você tem que estar ciente disso. A empolgação vai abaixar, as coisas não vão sair como você planejou, porque o planejamento, de novo, ele é baseado numa expectativa. Ele não é a realidade, ele não vai ser a realidade. A realidade existe, o planejamento te dá o relaxamento, mas as coisas vão sair como tem que sair. Eu falei antes no podcast que você é responsável por atingir a meta, etc. Realmente você é. Você é responsável pelo planejamento, por fazer o planejamento. Você é responsável por continuar caminhando. Você é responsável por manter o processo andando. Mas tu não tem controle da realidade. Você não tem controle sobre o processo. Então, continue, mantenha o processo andando, mas aceite que não vai ser como você quer. As coisas vão acontecer, vai dar certo um, vai dar errado outro, tu vai cansar, tu vai querer desistir, a empolgação vai acabar, papá. É o que acontece. Então, assim, respira, não pira e continua. Confia no processo, mas não tente controlar ele. A segunda coisa que você tem que acreditar, que vai soar piegas, mas é verdade, é a sua capacidade. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. É muito fácil deixar, mas eu não sei tanto, mas eu não sei como, te parar. E vou ser sincera, você talvez não saiba tanto hoje quanto você poderia saber, ou você vai saber mais daqui a um tempo, ou você talvez não saiba como fazer X, Y, Z no momento, não estou tirando essa realidade. Mas isso não tira de você a capacidade de descobrir como fazer, de aprender mais e etc. no decorrer do processo. Mas começa a fazer e vai resolvendo os problemas e os seus desafios como você vai. Só não duvide da sua capacidade. Não duvide que você pode fazer. E isso me leva ao ponto 3, que você precisa acreditar, porque senão você não vai alcançar. Você precisa acreditar no seu merecimento. Muitas vezes a gente quer algo e tem uma partezinha nossa que lá no fundo faz a gente achar que a gente não merece. Ou então, eu quero ser milionário. Dinheiro, esse negócio de dinheiro não é pra mim. Ser rico não é pra mim. Às vezes tem uma coisinha lá dentro, que geralmente está aí pautada em crenças, e te mantém nesse looping. Esse tipo de crença, esse tipo de vozinha dizendo que isso não é pra você. Nossa, não é esse tipo de mulher, você não é esse tipo de pessoa. Isso te deixa empacado, cara. E isso fica no seu subconsciente e faz você se auto-sabotar, procrastinação, não conseguir manter disciplina para as coisas. Isso tudo pode estar vindo aí de uma questão mais profunda. Então você precisa acreditar que você merece aquilo que está na sua lista de metas para esse ano. Se você não acreditar, você vai se auto-sabotar, vai procrastinar, etc. E aí vai viver nesse looping todo ano. É frustrante. No meu caso, o exercício físico. Estou aí analisando essa questão em particular. Porque eu tenho um pouquinho dessa coisa. Eu não sou uma pessoa fixa. E eu, tipo, não, calma aí. Eu posso ser sim. Qual foi? Então, enfim, todos nós temos as nossas questões a serem trabalhadas.
E a minha desse ano é essa. Eu falei muito aqui do meu desafio, da minha mentoria, etc. E também de coisas do passado. O meu foco não é curar o seu passado, isso é um trabalho de psicólogo, eu não faço, eu não provenho terapia para ninguém. O meu foco, ele é não deixar que todas essas suas feridas que existam, bloqueios emocionais, traumas, etc., te impeçam de continuar caminhando. Então, meu foco é muito mais comportamental, estratégias comportamentais, como reconhecer o passado, honrar o passado e trabalhar ao redor dele. Então, se você tem interesse em aprofundar nessa questão, eu indico muito o meu desafio Regência Interna. Ele é algo que você faz em menos de 14 dias, super acessível e super direto ao ponto, para você começar aí a destravar na vida. Então, enfim, eu tô lá no Instagram, tô no YouTube, tem links aqui embaixo. Eu espero muito que esse podcast tenha sido útil para você. Um 2026 maravilhoso e eu espero te ver de novo aqui no Do Alma Podcast. Beijo!